Hora do especialista CNN aqui no Live. A gente tem acompanhado intensamente nas últimas semanas os desdobramentos da guerra na Ucrânia e destacam alguns estilos de liderança dos chefes de Estado que estão envolvidos nesse conflito, direta ou indiretamente. Tem a figura do presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, tem o presidente francês Emmanuel Macron, tem o Papa, que funciona também como uma autoridade que tenta mediar. Tem Vladimir Putin, obviamente, Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores. A gente vai falar sobre esses papéis de liderança, esses perfis diferentes agora, com um especialista CNN em gestão e negócios, o Antônio Batista da Silva Júnior, que está de novo aqui no Live com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia, Daniel. Como vai, Marcela? Bom dia. Quais características a gente pode ressaltar no momento de guerra que se tornam mais determinantes, principalmente na mediação de um conflito? Então, Daniel, a guerra fez emergir toda uma discussão sobre os estilos de liderança, né? Especialmente dos presidentes da Rússia e da Ucrânia, o Putin e o Zelensky, durante esse delicado conflito que a gente está vivendo. E isso tem sido um prato cheio para os estudiosos de liderança. A questão não é julgar as decisões, né, que estão sendo tomadas, mas sim o que a gente pode aprender com os estilos de liderança nessa cena mundial, especialmente nos momentos de crise. Momentos complexos e ambíguos, né, que a gente está vivendo, crise é que não vai faltar. E as lideranças, inclusive as empresariais, precisarão aprender a navegar nesses ambientes turbulentos. Pois bem, seja no caso de um chefe de Estado ou de um CEO de uma empresa que comanda um negócio, é na crise que a gente conhece o verdadeiro líder, aquele que aponta a direção, constrói uma visão comum para o seu grupo, desperta em cada pessoa, uma paixão, uma coragem para seguir. O presidente ucraniano, por exemplo, tem se destacado nessa crise por ser um estilo mais carismático, corajoso, com domínio da comunicação com a população da Ucrânia, com líderes de outras nações. Já o presidente Putin, ele reúne características de uma liderança mais centralizadora, né, que demonstra força, sentimento nacionalista. Também tem a Angela Merkel, da Alemanha, né? É uma liderança feminina, se destacou na crise da pandemia, na pandemia do Covid, e ela tem como características principais uma capacidade de análise e escuta muito apurada de todas as partes envolvidas em um problema, uma habilidade extraordinária de negociação. Um líder verdadeiro, ele é forjado na crise, ninguém nasce líder, você se transforma num líder, desenvolve determinadas características, competências, habilidades e quando surge uma crise, ele lidera, né? Duas características serão fundamentais na liderança do século XXI. A primeira, a liderança do nosso tempo, ela precisa se guiar por um propósito elevado, né? Traduzi-lo nos planos para o país ou no negócio da empresa. É o líder que constrói a aspiração de uma maneira transparente e inclusiva. As pessoas precisam enxergar um sentido para se engajar. E o segundo, na dúvida, no meio da guerra, no meio da crise, recorra sempre aos princípios, aos valores pessoais, aos princípios da organização, das pessoas. A bússola que vai dar direção e guiará as decisões do líder serão os valores, aquilo que é inegociável. Portanto, não tem um estilo de liderança que é certo ou errado, bom ou ruim. Os estilos vão variar de acordo com as características de cada um, os contextos e os momentos, né? Mas para sobreviver ao acelerado século XXI, estas são duas habilidades fundamentais que as lideranças precisarão desenvolver: propósito e princípios. Agora, Antônio, você falava aí das características de um líder. O líder, a pessoa nasce com o dom de ser líder ou você pode desenvolver e trabalhar características que são de um líder? Marcela, as duas coisas. É claro que existem características que são inatas, né? Tem já estilos pessoais que favorecem a emergência de uma liderança, mas é claro que a liderança também ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, pode ser apreendida ao longo de uma carreira, ao longo de uma experiência profissional. E agora, qual característica específica você destacaria de Zelensky e qual de Putin nesses perfis? Então, o Zelensky, ele é um homem da comunicação, né? Ele é um homem da mídia, ele tem uma habilidade muito grande de aproximação, um domínio da comunicação com a população, direta com a população,
ou com outros líderes. Isso torna uma habilidade muito especial, que o torna muito próximo numa negociação. Já o Putin, ele é mais duro, mas ele até expressa um pouco da característica da cultura russa, né? Ele demonstra muita força, como eu falei, um sentimento nacionalista e muito centralizador. Antônio, falando do Zelensky, né, que eu acho que, obviamente, por ele ser o presidente da Ucrânia, né, que é o país que está envolvido nessa guerra, ele ganhou um protagonismo muito grande pelas características que você mencionou, mas também pelo fato dele demonstrar desde o início que não abandonaria o seu país, né, de que não abandonaria o povo que estaria lá, mesmo da situação tão grave a qual o país se encontra. Inclusive, gente que não votou em Zelensky, que não gostava de Zelensky até então, começou a apoiá-lo. Como que ele conseguiu esse feito? Foi por conta desse comportamento aí que ele teve durante a guerra? Foi, acredito que sim. Acho que ele destaca-se no Zelensky essa capacidade de construir um propósito de engajamento. As pessoas precisam de uma grande aspiração e ele conseguiu trazer isso para a comunidade, né, para a sociedade, para o país, e também para a comunidade internacional. Então, ele está conseguindo construir em torno dessa aspiração, ela está conseguindo energizar pessoas em direção ao sonho dele, né? E isso tem sido muito importante neste processo aí de pressão, né, contra a poderosa máquina bélica russa. Antônio Batista da Silva Júnior, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Muito obrigado, boa tarde.